Então vamos lá? Bom, imagine as seguintes pessoas. Um deles é o Edson, o outro é o Vanderlei Minotauro. Nada a ver com o grande lutador brasileiro, é simplesmente um nome aleatório. O Edson ali, ele dirige uma BMW Zera de 2024, mora numa mansão que vale 2 milhões de reais e ganha um salário de 25 mil por mês. E o nosso querido Vanderlei, né, dirige ali um Uno 2010, zero também, né, que é um Uninho, daquele que tem uma escada em cima. Tem um salário aí de mais ou menos 12 mil reais e mora numa casa que vale aí uns 350 mil. Quem é mais rico? Claramente o Edson, né? Claramente o Edson? Claramente. Acho que depende. Depende do quê? No restante do patrimônio. Vai que ele tá investindo parte desse dinheiro. Não sei. É aí que tá. A única medida de riqueza oficial do mundo é o patrimônio líquido. Para você descobrir quem tem mais dinheiro nesses dois cenários, você precisaria saber quanto cada um tem de dívida e quanto cada um tem de patrimônio. Por exemplo, se esse nobre rapaz, né, que é o Edson, ele tiver a BMW dele quitada de uns 350 mil, né, mas ele tem a dívida da casa dele que falta 1.750.000 para pagar, na hora que você for fazer a conta ali, ele vai ficar com um patrimônio negativo, dependente de quanto ele ganha. Se ele mora de aluguel nessa mansão, lá vai ainda mais cacetado, então você teria que fazer essa medição. E se o nosso exemplo aqui, que é o seu Vanderlei, ele tiver ali o Uno dele quitado e a casinha dele quitada, pode ser que ele seja muito mais rico. Para você descobrir quanto dinheiro você realmente tem, não importa quanto você ganha de salário, ninguém é mais rico que o outro porque ganha mais salário. O que tem que fazer aí é somar todas as suas dívidas, cartão de crédito, tudo que você tem de fatura aí para pagar, né? Quanto falta ainda do seu financiamento, etc., com o seu patrimônio já quitado, o patrimônio que realmente ele é seu. Ah, Raul, as parcelas que eu já paguei do imóvel? Exato, as parcelas que você já pagou do imóvel você pode considerar. Você já pagou 300 mil, por exemplo, de uma dívida de 1.700.000. Na verdade, você ainda tem, né, todo o residual de dívida, ou seja, 1.400.000 ainda é dívida ali daquele seu patrimônio. E quando você faz essa conta, você vai perceber uma dessas duas coisas, né? Ou que você é um ser humano muito rico e próspero e abundante, mais do que você achava, ou que você está no número total de brasileiros aí que hoje corresponde a 70% da população que é endividado, né? Então talvez você descubra uma coisa que você não está sozinho, né? E aí, todas as vezes que a gente vai falar de riqueza aqui, a gente costuma pensar sempre em uma mansão, num carrão, em alguma coisa desse jeito. Eu evito gravar esse tipo de vídeo aqui que eu farei nesse momento aqui na internet, porque tudo que a gente fala na internet é como se a gente estivesse falando uma espécie de bíblia, que ou a pessoa segue do jeito que você está falando, ou ela tem que te ofender. Não tem espaço para ela simplesmente ouvir e raciocinar e pensar assim, olha, bacana esse raciocínio, mas ele não funciona muito pra minha vida, por conta disso, que é o que a gente costuma fazer na vida normal, né? Não sei vocês, mas é assim que eu penso. Olha, alguém me recomenda, olha, você precisa de um carro de 6 lugares, porque você tem uma família numerosa, e aí eu penso, pô, se eu não tenho uma família numerosa, talvez eu não precise desse carro dessa maneira, porque talvez eu não tenha uma família, ou eu posso nem ter dinheiro pra comprar um carro, então talvez independente de eu ter uma família numerosa ou não, que eu tenho dinheiro pra comprar uma moto e eu preciso ir pro trabalho, então eu tento fazer uma avaliação e pensar qual que é a forma que realmente funciona para mim. Então, quando eu vou contar aqui a minha experiência, eu tenho que contar partindo do ponto que foi a minha própria vida, né? Imaginar como é a vida da maioria de vocês e tentar fazer uma coisa. Mas cabe a você adaptar isso. O que eu vou tentar te explicar aqui, né? As 3 fases das finanças pessoais, segundo Raul Sena, que é quem? Né? Uma pessoa que já deu aula para 20 mil pessoas sobre finanças pessoais e orçamento. Eu recebo aqui dados, né? Pelo menos lá no orçamento doméstico, a gente tem um sistema dentro da UVP que todo mundo imputa lá todos os gastos, então eu sei como todo mundo gasta o dinheiro com base na renda. Então eu consigo ver ali como é que tá gastando, quais são as dificuldades da maioria das pessoas. Outro dia eu fiz no Instagram, né? Peguei ali mostrando a renda da pessoa e onde que tá vindo o dinheiro dela. E eu consegui acertar. Todo mundo falava assim, caramba, você leu minha mente, você leu o meu problema. Eu falei, eu não li seu problema. Vocês me deram dados, a gente utilizou uma inteligência, separou os dados e eu consigo saber o que tá dando errado na vida de cada perfil de pessoas. Na minha vida, não tive essas ferramentas ali, então eu comecei a investir desde cedo, mas muito mais num feeling ali. E eu tive na minha cabeça, desde o começo, uma coisa que eu acho que me ajudou muito e que talvez possa te ajudar, que é o que eu vou compartilhar aqui pra vocês, que eu separei minha vida em fases. Então, quando eu não tinha dinheiro nenhum, é óbvio que o meu objetivo era chegar em determinado patrimônio. No começo, meu primeiro objetivo foi chegar em 100 mil reais de patrimônio. Eu tinha esse objetivo ali e eu criei um método para chegar nisso mais rápido. Eu vivia uma vida muito mais difícil do que agora. Por quê? Porque eu não tinha muito dinheiro ainda, então eu tinha que viver uma vida um pouco mais difícil, né? No sentido de ter que acumular patrimônio e tal. E funcionou tão bem que quando eu me casei, aos 20 anos de idade, 20 para 21, eu já tinha ali mais de 200 mil em patrimônio naqueles idos, né? De 2014,
2014, 2013, alguma coisa nesse sentido, foi o ano que eu me casei. Pra vocês terem uma ideia, né? Imagina que um moleque dessa idade tem um patrimônio desse, eu tinha feito muitas coisas certas ali, né? Tinha conseguido acertar bastante coisa. Inclusive, fui pra Punta Cana, gastei dinheiro. Foi a última vez, inclusive, que eu vendi minhas ações, sabia disso? Eu vendi ações pra me casar. Que isso? Vendi ações pra me casar. Apaixonado. Um homem apaixonado. A única vez. Um homem muito apaixonado. Não era isso. Eu sou um homem orgulhoso. Vou te contar o que aconteceu. É o seguinte. Esse aqui ninguém fala. Esse aqui os coach financeiros da internet não te explica, né, a vez que eles fazem merda também. Então, em 2012 comecei a investir bonitinho, no ano que minha mãe morreu e tal, e fui investindo legal ali, eu ganhava um salário bom, então fui investindo legal até chegar nessa idade. Quando eu cheguei ali pra me casar, né, o pai da minha então noiva na época, ele disse pra mim que ele ia fazer a festa de casamento lá e tarará, que tinha que chamar 200 e sei lá quantas pessoas e putz, daí eu fiquei mordido da vida, falei, ninguém vai pagar festa de casamento pra mim não, rapaz, você tá achando que eu sou quem, né? Levei pro coração, fiquei indignado, e aí fiquei, rapaz, de onde que eu vou tirar dinheiro pra isso, né? Sei que eu comecei a trabalhar mais loucamente no jornal do que eu já tinha costume pra tentar bater meus bônus ali, na época era executivo, tentando bater meus bônus, mas assim, com tudo ali, eu sei lá, devo ter conseguido uns 40 mil. E uma festa de casamento pra 200 e poucas pessoas, custava um pouco mais que isso, né? Ainda aluguei a igrejinha matriz de Pirenópolis ali pra me casar, que é uma igrejinha pequena, e aí coloquei todos os meus esforços ali em tentar conseguir mais dinheiro, não dava pra pagar nem uns 30% do que tinha orçado ali, né, no casamento. E eu falando pra ele, não, relaxa que eu vou resolver isso aqui, não se mete nas minhas vidas não. Aí na época eu deixei ele pagar, sei lá, a banda, alguma coisa nesse sentido. E eu fui, e quando não deu, quando chegou mais ou menos na metade ali do orçamento, tinha que pagar o buffet, né? E aí lascou. Aí eu tive que começar a vender minhas ações. Não falei pra ninguém, né? A minha mulher na época nem sabia que eu tinha ações, tava vendendo ali, fui vendendo e fui pagando. Eu ia chegando no buffet, eu vendia as ações, pagava, vendia as ações, pagava. Vendia as que estavam em alta. Então é isso, né? E aí vendi essas ações ali pra pagar o casamento. Então eu casei e já comecei no déficit já, né? Já comecei no déficit financeiro ali. Hoje em dia eu não faria a mesma coisa, né? Só falaria que não queria a festa, é muito mais fácil. Eu não quero casar com festa, com porcaria nenhuma, eu faria um casamento normal, né? Mas na época, menino novo. Mas o sogrão te respeitou. Respeitou, todo mundo respeitou. Todo mundo respeitou. Ninguém sabia de onde que tava tirando tanto dinheiro. Mal sabiam que foi quase metade do meu patrimônio. Que doideira, cara. É loucura. Arrogância, cara. A arrogância é o pior veneno do mundo, né? É isso. E aí, então, pra eu chegar nos 100 mil, a minha vida foi um pouco diferente, né? Até eu chegar nos 100 mil reais ali, e na verdade, durante muito tempo depois disso, o Vandim me conhece tem uns 10 anos, pra vocês saberem, quase 10 anos. E aí, eu não tinha carro, por exemplo, eu já tinha dinheiro, ganhava bem, muito dinheiro, e não tinha carro, eu andava de táxi, você lembra? Nem tinha Uber ainda, eu andava de táxi, então eu não tinha nada de coisas assim. Eu tinha um custo fixo mínimo, comparado ao o gasto que eu tinha ali mensal com relação a quando eu ganhava, eu gastava uns 20% daquilo que eu ganhava. Uns 20%. Eu vivia de 2 vezes o dízimo, né? Se fosse religioso, na época já não dava, porque ia ter que pegar mais 10% pelo menos de Deus, né? Não tinha jeito ali. Então, na época, sem dívidas ali, eu não usava nem cartão de crédito, então eu só pagava as coisas tudo à vista, né? E aí eu pedia desconto nas coisas, eu não passava cartão de crédito, eu não tinha cartão de crédito. Você tem noção? Eu usava uma conta do Bradesco que é feita para menor de idade, que eu abri minha conta menor de idade ainda, eu não mexia em nada para eles não terem que me cobrar nada. Então eu mantive a mesma conta, chamava Clique Conta do Bradesco, que eu usei essa conta até fazer, muitos anos ali. E aí, antes de eu juntar os 100 mil também, eu não queria me casar, não queria ter filhos, não queria absolutamente nada. Raul, você mudaria essa decisão hoje? Olha, depois que eu peguei os dados das pessoas na conta, na corretora, eu percebi que os homens casados, eles têm mais patrimônio, né? Mas eu não era um cara bagunçado, não era muito sair, nem de ficar fazendo fusaca. Então, pra mim, funcionou. Agora, se você não for um cara extremamente controlado, talvez faça mais sentido se casar, porque a mulher pelo menos te bota no eixo, né? Diminui o gasto com pinga. Se casar com uma mulher legal, como a gente falou no último vídeo também. E ali, eu evitava também falar sobre minha vida financeira. Então, eu separei aqui nas 3 fases, daqui é o que eu chamo de modo econômico, né? Você já viu que no carro tem 3 modos, né? O modo econômico, o normal e o esportivo. Você botar no modo esporte, a gasolina vai moendo, né? A gasolina, nesse caso aqui, é o dinheiro. Então, esse aqui eu tava vivendo no modo econômico, né? E assim, nesse momento que eu falo pra você o modo econômico, eu não abria mão ali dos pequenos prazeres, nem nada, né? Eu reservava uma parte dos meus gastos pra poder pagar uma assinatura da Netflix, eu tomava uma cerveja, comia uns Doritos. Na época não era nem assinatura da Netflix, era pra alugar DVD. Alugar DVD. Mas eu aluguei muito DVD. E sabe que eu assisti, tem uma série que chama Esparta, eu assisti inteira em DVD, cara. E numa televisãozinha desse tamanho aqui, ó.
Eu tinha assistido na televisãozinha pequenininha, morava no apartamento, não tinha móveis, porque achava que móveis era gastar demais, então eu era minimalista. Não tinha móveis, usava as roupas, eu tinha datado a época de comprar roupa, eu datava, de 6 em 6 meses eu tinha que comprar X camisas, tal, certinho, pra elas não envelhecerem muito e depois não ter que gastar todo o dinheiro de uma vez. Então eu era um cara extremamente metódico, né? Comprava sapato, desde sempre eu compro sapato e eu uso o sapato em média 2 anos ali, então eu fazia tudo certinho, eu calculava tudo. O Raul do Velho Testamento, ele era um homem paciente. Eu, hoje em dia, não tenho essa paciência mais não pra ficar fazendo essas contas, né? Mas é aquela, você não tem dinheiro, tem que ser organizado, né? Quando você tem mais dinheiro, você pode se dar o luxo de ser mais desorganizado. E aí, sempre que eu atingia uma meta patrimonial ou aumentava o meu salário, eu gastava uma parte de uma reserva que eu fazia, pegava ali todo o dinheiro que eu recebia, tirava 5%, eu gastava esse dinheiro que eu tinha acumulado ali numa viagem, alguma coisa. Assim que eu fui conhecendo os lugares, né? Foi assim que eu fiz as minhas viagens, fui pro Rio de Janeiro, sei lá o quê, fui pra uma cidade, conheci o Brasil quase todo nessa daí. Fui pra vários lugares no Nordeste, então eu fui me organizando dessa maneira. Depois, quando eu cheguei a ter um patrimônio maior, eu percebi que eu tava gastando mais dinheiro com táxi, economia burra, né? Porque eu não queria ter nenhum patrimônio, então eu percebi que eu tava gastando mais dinheiro com o táxi do que com o carro em si, né? Aí eu tirei carteira, tanto é que minha carteira é bem recente, minha carteira é de 2015, acredito. Foi depois que eu casei ainda que eu fui comprar meu carro. Aí eu comprei um i30, que era um carro ali. Na época, ele era importado ainda, nem era um carro nacional, né? Ele era importadinho, era bonitinho ele. Era assim. de Playba. Era. Comprei ele, foi meu primeiro carro, e aí fiz um seguro de cooperativa também, porque eu não queria gastar dinheiro com seguro, fiz o seguro de cooperativa e fiquei com ele ali. E aí foi a transição pro modo normal. Acho que depois que você atingir uns 100 mil de patrimônio, teria que ajustar pela inflação, né? Porque você aí tá vendo esse vídeo em outra época. Pra você seria 200 mil, talvez, seria quase o dobro, né? Então, teria que ajustar pela inflação. Mas depois que eu atingi ali esses 100 mil reais, aí eu comecei a melhorar um pouco o meu patamar de vida. E detalhe que eu acho que eu fui burro em muita coisa. Porque nessa época, eu deveria ter comprado uma casa. Eu já tava casado, e se eu tivesse comprado a casa, dado uma entrada, eu acredito que eu teria pago menos nas parcelas do que o valor do meu aluguel. Só que eu realmente não queria ter casa própria, então foi no modo normal ali. Eu ainda não queria ter casa própria. Hoje eu faria as contas, né? Na calculadora de casa ali, pra ver se vale a pena e tudo. Eu mantive os custos fixos muito abaixo do padrão, né? Mesmo eu ganhando aí, por exemplo, na época uns 20 mil reais, daquela época, tá? Eu ainda morava num apartamento de uns 70 metros quadrados num bairro universitário. Inclusive chama Setor Universitário aqui em Goiânia. Morava ali, pra quem é de Goiânia, morava ali em frente o negócio do Vila Nova. Boba. Perto do terminal Praça da Bíblia. Exato. Então eu morava naquele apartamento de frente ali, aquele apartamento verdinho, tá? Eu morava ali naquele prédio. Hoje em dia, um apartamento naquele lugar ainda deve custar menos de 200 mil reais. E eu morava lá, nos 70 metros, ganhando mais de 20 mil reais. Eu era, com certeza, a pessoa mais rica morando naquele lugar ali, porque todo mundo era universitário, pessoal mais jovenzinho ou recém-casados, né, que era o meu caso também. Então eu não fazia nenhum tipo de dívida mesmo e não tinha pretensão de ter filhos naquele momento. E por quê, Raul? Eu era realmente, cara, muito bitolado com esse negócio. Eu tinha, como eu venho de uma família que teve muito problema financeiro, eu tinha medo de ter filho e ter problema financeiro e deixar a criança com problema financeiro. Eu não sei se eu mudei quanto a isso. Até hoje, eu acredito que se eu fosse começar de novo, esse daqui eu teria repetido do mesmo jeito, né? Nunca teria feito dívidas, talvez tivesse comprado uma casa, né? Mas não teria filhos ainda pra não ter, não só a despesa, eu não considero que eu filho a despesa, mas pra não dar insegurança pra criança, né? Eu sei que isso aqui, por isso que eu falo, falar disso na internet é complicado, porque às vezes um monte de gente já teve filho, etc. Eu não tô falando que você não pode conseguir ter o modo normal aqui com seus filhos, né? É simplesmente que essa era a minha situação no momento. E aí, quando eu passei a sair do modo econômico aqui, né? Eu passei a me dedicar mais a hobbies, né? Eu, enfim, fiz aí o meu casamento mesmo, a festa foi aqui, nessa faixa da minha vida. Eu comecei a criar alguns custos fixos um pouquinho mais elevados, porque antes eu era completamente regrado. Aqui no modo normal, eu já me permitia sair algumas vezes e tal. Eu não sei se eu teria, hoje em dia eu falo, eu teria alterado o modo econômico, teria vivido menos tempo na pindaíba ali, né? Poder usar um pouco mais meu dinheiro. Mas eu acho que eu só tô falando isso do ponto de vista de agora, porque eu não sentia que era difícil fazer isso. Eu não sentia, eu vivia feito um Buda ali, mas eu tinha outras diversões, né? Na época eu gostava mais de ler, por exemplo, tinha mais tempo, você sai menos, eu lia mais. Eu gastava mais tempo nos hobbies, nas coisas que eu gostava de fazer ali. Então eu não sei se eu teria modificado isso. Mas aqui vale a pena você pegar, porque foi o que eu fiz, né? Eu não gosto de falar o que eu faria hoje, por isso que eu tô pondo aqui o que eu fiz, porque é muito fácil, né? Depois que dá certo, você vinha aqui e falar, eu teria alterado. Foi esse Raul que construiu o Raul de hoje, né? Foi esse cara que sacrificou pra que a gente tivesse aqui. Agora eu tô falando que mexeria na estratégia dele, que deu muito certo, né? Então, não sei se eu mexeria, por isso que eu botei aqui do jeito que tava. E aí, quando eu cheguei no patrimônio acima de 500 mil, aí foi o modo esporte. Então, aí eu gastava 75% de tudo que eu ganhava. Aqui eu meti o louco. Quando eu cheguei no meio milhão ali, eu já falei, foda-se.
Aí a minha ideia de vida já era aproveitar a vida. Eu investia 25% daquilo que eu ganhava, então coloquei ali, ganhei o dinheiro, investia 25%. Já tinha minhas propriedades, comprei, foi 2 apartamentos de uma vez, tá? Porque eu vi um, tava comprando ele na planta, percebi que isso era má ideia, comprei outro logo, e fui metendo louco. Já comprei, comecei a comprar lote, comecei a fazer bagunça, carro, comprei Audi, comprei BMW, comprei Mercedes, comprava coisas. Desde que estivesse dentro do limite do orçamento ali, que eu pudesse continuar investindo 25%, eu não tava nem aí, mas continuei sem fazer nenhuma dívida. Então, eu nunca fiz dívida a minha vida inteira, mas é que eu já usava cartão de crédito, passava feito doido, parcelava em 12 pra poder comprar as coisas, era iPhone, era coisa. Eu comecei a desfrutar um pouquinho mais dos meus esforços, né? Pegava avião pra voltar pra Goiânia todo sábado e domingo, eu mudei pra São Paulo, era sábado e sexta-feira era dentro, passagem aérea. Toda sexta-feira, você imagina, ida e volta de passagem aérea todo mês, assim, ó. Eu fiz isso durante quase um ano. Então, todo mês indo e voltando, não tava nem aí com nada. Vandinho lembra, aí enchia o apartamento de gente, era festa rodada. Então é isso. E mesmo assim meu patrimônio continuou crescendo, porque eu continuava investindo bonitinho e tal, os 25%, mas talvez isso aqui hoje pudesse ser corrigido, né? Esses 500 mil deve valer quase 1 milhão também, deve ser quase próximo de 1 milhão aí, foi a fase que eu comecei a gastar um pouco mais de dinheiro. Não sei se isso aqui cabe na sua vida, cabe a você avaliar se cabe ou não. Nesse caso aqui já pode ter esposa, pode ter filhos, pode ter até 2 esposas, se couber dentro do orçamento, não tem problema, ou 2 maridos, né? Vai que você é uma mulher e fala, pô, quero ter 2 maridos, um aqui, um em Maceió, pode ter, né? E talvez já é de Maceió, aí tem que ser um aqui, um em Brasília. Então, nesse caso, você pode ter aí tudo que você quiser, né? Lembrando de continuar investindo e de não fazer dívidas. Isso aqui, essas 3 fases, respeitar essas 3 fases, eu acho que teve tudo a ver com o fato de eu ter conseguido construir um grande patrimônio, né? Eu construí um grande patrimônio e quando eu entrei aqui na internet, o pessoal fala, não, Raul, mas é vendendo curso, ok? Quando eu entrei na internet já tinha um patrimônio numeroso, gente. Você pode ver lá, minha casa era simplesinha, mas meus aportes dava pra comprar meu apartamento a cada 3 meses, né? O apartamento que eu morava. Você vê que apesar de eu gastar mais dinheiro, eu ainda vivia de forma bem econômica pro quantidade de dinheiro que eu tinha. Quando você vê lá, eu como executivo ainda gravando lá em São Paulo, no fundo, tal. Pega os vídeos aí de 2020 que vocês vão ver. Chegava a investir 80 mil, 140 mil, aí alguns vídeos investia 25, 40. O vídeo que eu investia nada, assim, eu investia pelo menos uns 30, alguma coisa nesse sentido. Então, pra eu ter essa quantidade de dinheiro, você pode ver lá que a minha cara não tinha nem baba ainda, e a UVP nem estava perto de existir, né? Que a gente tá falando, a UVP vai existir lá pra final de 2020, né? Isso aí é 2019, eu já investi essa quantidade de dinheiro. Pode reparar que alguma coisa certa eu fiz, né? Então, é isso. E aí, se você quiser avançar, né, além desse lugar aqui, aprender a controlar seu orçamento, aprender a investir direitinho todos os meses, e você já ganha hoje pelo menos 4 mil reais, Raul, a UVP não é para quem ganha menos de 4 mil? Não é, tá? Não é investir 4 mil, é ganhar 4 mil reais. Você ganha acima de 4 mil. Então ali, se você mora com seus pais, tudo bem, que aí você pode ganhar R$1.000 que dá, né? Porque você tem as suas despesas custeadas, agora você é herdeiro em vida, né? Tá herdando já dos seus pais, tem gente que passa com 40 anos, tá herdando dos pais já em vida. Então, você pode ir aí e abrir a UVP, se você já passou desses 4 mil, 15, 20, 30, todo dinheiro pra cima de 4 mil, 100, todo dinheiro pra cima de 4 mil, a UVP dá jeito, clica no botão, faça a sua análise de perfil aqui, preenche o questionário bem tranquilinho pra gente, que a gente vai entrar em contato com você depois pelo WhatsApp. E aí vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, tá bom? Da maneira mais simples possível, que te ocupe menos tempo para que você possa se dedicar ao seu trabalho. Lembrando que a UVP é a única escola de investimentos do Brasil que, depois de concluir a UVP, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então não é essa garantia de 7 dias obrigatória por lei. Não, não. É você assistir as aulas todas, tudinho, concluiu, emitiu seu certificado, baixou ele lá, bonitinho, que deu a comprovação que você tem a garantia, e você pode falar, eu não quero mais, tá? Então, não me aprendi a investir, não funcionou, eu quero 100% do meu dinheiro de volta, a gente devolve. E você pode ver quando você abre o Reclame Aqui, ó, não tem ninguém falando, o Raul não cumpre esse compromisso, o Raul é um sacana. Se a gente tivesse algum problema, você pode ter certeza que estaria aqui. Inclusive, eu recomendo você buscar o nome de qualquer um dos meus concorrentes aí, que você vai ver como é que a vida dele está, viu? Tá todo cheio de reclamação, o povo fala que não tem como pegar dinheiro de volta, e etc. Mesmo na garantia de 7 dias, tem gente que não devolve. Então, a gente tá aqui graças a um trabalho muito honesto que a gente faz há muitos anos aí. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.